Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos discutindo os mandamentos da lei de Deus. E o mandamento de hoje é especial. Vocês podem chamar todos os que estão aí na sua casa, que esse mandamento é muito importante. Não cometerás adultério, não desejar a mulher do próximo. Você não deve desejar aquilo que não é seu. Não desejar a mulher do próximo é um tema muito amplo. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada que lhe pertence. Esse mandamento também se imbrica com não desejar as coisas alheias. Mas vamos falar aqui especificamente do lado da mulher, do homem, do próximo. E temos um convidado especial, o padre José Nazareno Vieira da Nóbrega, pároco da paróquia São João Batista de Lagoa Seca. Ele que é um escravo de amor da Virgem Maria e que vem a brilhantar o nosso programa. Não desejar a mulher do próximo é algo inquietante. E o Catecismo da Igreja Católica se preocupa muito com isso. Nos parágrafos 2528 a 2530, nos coloca que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Também confirmado no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Este nono mandamento acautela-nos contra a concupiscência carnal. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Então este termo concupiscência, a senhora concupiscência, que é prima da senhora tentação, e ela inquieta e afasta muitos do olhar de Deus. Então, o padre José Nazareno, o que significa esta palavra concupiscência? Pois bem, antes de mais dizer da minha alegria de estar presente aqui nesse programa Consagra-te, nesta TV católica, a gente pode começar falando de uma obra de Santo Tomás de Aquino, bastante antiga, diga-se de passagem, de 1273, que são pregações de Santo Tomás. Os Mandamentos, é o título da obra. Ele diz, no parágrafo 197, depois do pecado da desobediência, ninguém escapou à concupiscência, com exceção de Cristo e de Nossa Senhora. Ou seja, todos nós estamos aí passíveis de sermos vítima da concupiscência. Essa tendência que nós herdamos desde o pecado original, a tendência para o mal, a tendência também do ponto de vista carnal, sexual. O Catecismo da Igreja vai dizer no número 2515 o seguinte: no sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Aquele desejo desenfreado, aquele desejo desordenado que faz parte. Mesmo que a concupiscência em si mesma não é pecado. É preciso que se diga isso também. A concupiscência em si mesma não é pecado. Mas ela pode levar-me ao pecado. Um tema que a gente vai tratar daqui a pouco. A questão do sentir e do consentir. Mas antes disso, a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, são desejos mundanos que nós herdamos do pecado original e que podem nos desviar do caminho de Deus. Quais os graus da concupiscência? Santo Tomás de Aquino, na obra Os Mandamentos, que eu acabei de falar, vai falar de 3 graus da concupiscência. O primeiro, o coração.
ou os olhos, já que o olhar é a forma da gente chegar em algum lugar primeiro. Aí eu trago aqui Mateus 6,22, quando Jesus diz: o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Todo o teu corpo será iluminado. A gente tem cuidado com o olhar. A gente sabe que os apelos hoje são muitos. Nós somos incitados pelo olhar. E a gente sabe que o relativismo ético, o permissivismo é algo muito forte hoje. Então, o primeiro grau da concupiscência começa no olhar, que passa para o coração, de Santo Tomás. O segundo é a boca. Jesus diz em Mateus 12,34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, no momento em que a concupiscência passa dos olhos para o coração, aí chega a boca. Aí é quando vem os palavrões, aí as piadas obscenas, as piadas envolvendo a concupiscência, a sexualidade de forma, uma ótica totalmente desvirtuada. E o terceiro grau da concupiscência, as obras, as atitudes. Aí é quando já chega para uma atitude. Passa do olhar para o coração, para a boca e se torna algo já de atitude, que faz parte do agir. Então aí a concupiscência, essa força que está dentro de nós, mas que nós podemos sim, vamos dizer um pouco mais adiante, como educar, como colocá-la a serviço também da virtude, da vontade de Deus. Então, vocês que estão nos assistindo, é um tema muito amplo. A concupiscência não é pecado, mas ser vencido por ela, sim. Ela nos afasta de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2531 a 33, nos fala também da pureza de coração, porque ela nos permitirá ver a Deus. Desde já, permite-nos ver tudo segundo Deus, com os olhos de Deus. A purificação do coração, ela exige a oração. A prática da castidade e a pureza de intenção no olhar precisa de oração. Para vencer a concupiscência, você precisa ser uma pessoa orante. A pureza do coração requer o pudor, que é paciência, modéstia, descrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Então, esta luta do bem e do mal, do anjinho bom com o anjinho mau, aquela concupiscência do nosso coração nos inquieta. Então, Padre José Nazareno, então, aonde está esse limite, essa diferença entre sentir e essa diferença entre o consentir? Muito bem. Uma realidade muito comum nas nossas aconselhamentos, confissões. Até que ponto, padre, o sentir é pecado? Às vezes a gente encontra pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Mas o sentir é um nível primário, um nível inferior. A gente sente muitas coisas durante o dia. A gente sente barulhos, escuta barulhos, a gente vê muita coisa, a gente sente cheiros, enfim, a gente sente. Mas eu preciso entender que para que esse sentir torne-se pecado, eu consinto com ele. Tanto é que ainda, citando a obra Os Mandamentos de Santo Tomás, ele vai dizer: diante de Deus a intenção tem valor de ação. Diante de Deus, a intenção tem valor de ação. Ou seja, quando eu quero acertar, por mais que às vezes você sinta uma fraqueza, uma tentação, Jesus foi tentado. Jesus sentiu na pele a tentação, mas resistiu. Santo Agostinho disse que Cristo deixou-se tentar,
deixou sentir a tentação em si mesmo para nos ensinar a vencê-la, que é possível vencer a tentação. Então a gente sente muita coisa, mas eu às vezes cito aquele exemplo bastante simples, daquele descanso de tela de computador, que fica passando assim as frases, fica passando o tempo todo. A gente sente, então as coisas precisam passar. A minha visão, ela vê muitas coisas. Às vezes até a gente procura o que não deve. No outdoor, na rua, nas pessoas, homens ou mulheres. Então deixa passar. Não retenha para você. Reter é consentir. Reter é exatamente dar importância a essa realidade. Aí a gente peca. Quando a gente começa a consentir com o pecado, aí eu começo a pecar. Enquanto eu sinto, né, ainda não pequei. Não entrou no coração. Não entrou no sacrário do coração humano. A própria igreja vai dizer, é preciso esforçar-se para fugir da concupiscência, da tentação. E a igreja nos oferece, em média, 4 modos de superar a concupiscência, a tentação. Em primeiro lugar, fugir das ocasiões exteriores. É o conselho mais antigo da igreja e o mais atual. Fugir das ocasiões. Dom Helder Câmara dizia que maduro não é quem não tem limites. Maduro é quem tem consciência dos seus limites. Quem sabe até onde pode ir. Então, em primeiro lugar, fugir das ocasiões exteriores. Segundo lugar, não alimentar os pensamentos. Santa Teresa d'Ávila dizia que a imaginação é a louca da casa. Às vezes é assim, a gente está rezando, a gente está lendo e a imaginação divaga. É preciso voltar, aterrissar e começar outra vez. O terceiro conselho da igreja, perseverar na oração, que César já falava agora há pouco. A oração, o diálogo com o nosso Criador, com quem nos fez, com quem nos conhece, com quem nos ama. E por último, ocupar-se com coisas boas. A ociosidade nem sempre é salutar, né? Então, aí a gente encontra a diferença entre sentir e consentir, que a gente precisa ter essa realidade. Inclusive, só para fechar essa questão, algumas pessoas vivem até certos dramas de consciência, por fraqueza. Ah, padre, eu tenho essa fraqueza, eu luto muito. E muitas vezes está apenas no nível do sentir. Então fique tranquilo. Se você não alimenta, se você não dá importância a esse sentimento, que num primeiro momento, claro, não é algo saudável, mas que num primeiro momento não é pecado, fique tranquilo, não dê importância, deixe passar. Confie na graça, confie no amor de Deus. Então vocês que estão nos ouvindo, você pode sentir, pode desejar, mas não consentir, sublimar, colocar aquilo como um pano de fundo, não ser algo importante que vai mover a sua vida e a sua história. Então, no livro A Vida Espiritual Explicada e Comentada, de Adolphe Tanqueray, ele nos coloca também um outro foco, que nos convida à continência. A continência absoluta é um dever para todas as pessoas que estão unidas pelo laço do matrimônio, que não estão unidas pelo matrimônio. O casal, que é casado, ele tem a sua vida sexual com sua esposa. Mas alguns são chamados a serem celibatários, sacerdotes, que não têm a vida sexual. E eles vivem uma continência. Inclusive também aqueles que estão no santo estado de viuvez. E tem essas almas que foram chamadas a viver a continência por toda a vida, como os religiosos, celibatários, vivendo neste mundo. A essas pessoas é conveniente traçar regras especiais para conservar essa pureza perfeita. E nós estamos aqui diante de um padre. Então, Padre José Nazareno, que o senhor nos fale orientações de como um celibatário, como um sacerdote, como um seminarista,
viver a sua continência, não desejando a mulher ou o homem do próximo, e também para o matrimônio, aqueles que são casados, conseguirem viver a sua castidade conjugal. Como vivenciar esse 9º mandamento nos dias de hoje? Em primeiro lugar, repetiria o conselho secular da igreja: fugir das ocasiões, ter consciência dos limites, seja de você casado. Até lembro aqui um caso que eu acompanhei aqui em Natal, de um rapaz, funcionário de uma certa empresa, que na hora do intervalo do almoço, os colegas, os homens, iam consultar sites pornográficos. E esse rapaz, que eu conheço bem, casado, chegou para mim numa confissão, numa conversa espiritual e disse: padre, eu não vou mais fazer parte desse momento de intervalo com o grupo. Eu saí do grupo que estava consultando os sites pornográficos. Eu achei aquilo muito heróico, eu achei aquilo de uma atitude assim. Ele fugiu da ocasião, ele sabe da fraqueza dele. E os colegas ridicularizaram, chamaram ele: ah, você é carola, você é bobo, que homem, você não é mais homem? E ele: não, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Então, fugir das ocasiões, não procurar os estímulos. E hoje a gente sabe que estímulo não falta. Seja na rua, seja na internet, seja tanto em relação ao homem como à mulher, porque não obstante o mandamento dizer não cobiçar a mulher do próximo, porque naquele tempo havia muitos haréns, havia reis que tinham centenas de mulheres. Mas a gente sabe que o mandamento quer dizer também não cobiçar o homem da próxima. Então, não cobiçar o homem também. Então, fugir dessas ocasiões, saber olhar com olhos de Deus para aquela pessoa e purificar o coração através das virtudes, da temperança, da renúncia, através do desejo de castidade, né? E eu lembro aqui uma vez no encontro que eu via pela TV da Canção Nova, o padre Jonas dizia às mulheres ali presentes: zelem por seus seminaristas, zelem por seus padres. Então, uma forma também do consagrado viver a sua castidade é também que as mulheres ajudem, que ele se ajude, obviamente, que reze, que procure cuidar dos olhos, zelar pelo que ele olha, e que as mulheres também zelem pelos padres. Os padres são homens, igual a qualquer outro homem, chamados a uma consagração, chamados a uma entrega. É nesse sentido que a igreja vai dizer que duas são as principais raízes dos mandamentos. A primeira, o amor a Deus, e a segunda, o amor ao próximo. Então, viver os mandamentos, até esse nome, César e Mara, às vezes eles são assim, o nome mandamento, na atual conjuntura, talvez até soe como algo pesado, mas os mandamentos não são nada mais, nada menos do que caminhos de santidade. Caminhos são propostas de Deus. Então, em primeiro lugar, nos diz a igreja, o amor a Deus. Eu procuro seguir os mandamentos porque amo a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, o amor ao próximo. O próximo é imagem e semelhança de Deus. O próximo não é um objeto de prazer que eu uso a hora que eu quero, agora eu não quero mais. O próximo, a mulher, é imagem e semelhança de Deus. Criada à imagem e semelhança de Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Então, vocês que estão nos ouvindo, não desejar a mulher do próximo, não desejar o homem do próximo, o princípio é o olhar, é o se aproximar de maneira desordenada. E vou lhe dar um conselho do mundo, viu? Quem planta chuva, colhe tempestade. Cuidado que a tempestade pode cair na sua cabeça. Não desejai a mulher do próximo, não desejai o homem do próximo. Este é o 9º mandamento, que nós somos convidados a vivê-lo com amor. Não pensemos como luxúria apenas os atos externos.
Quem quiser combater essa doença, que é uma doença também espiritual, terá que lutar contra a imaginação, contra os pensamentos desonestos, contra os maus desejos. Por estes, levam à perturbação dos nossos sentidos, produzindo movimentos orgânicos de desejo, onde é muito difícil pôr um freio e um furor nessa paixão. Um dos remédios para a luxúria é o voto de castidade. Então, Mara, esse voto de castidade é reservado apenas para aqueles que não querem se casar? Ou é uma virtude, a castidade é uma virtude a qual todos os cristãos são convidados? Olá, meus meninos, a gente tem que compreender bem que Deus, que a igreja chama todos a viver essa castidade. Agora, nem todos vão fazer um voto, porque nem todos os homens e mulheres estão numa instituição, estão seguindo uma vida religiosa. Isso não quer dizer que você, na sua intimidade com Deus, não possa fazer promessas de querer viver um ano sendo casto. César, você falava bem, a castidade é uma virtude. Então, se é uma virtude, é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, é um presente que Deus te dá. É um presente que Deus te dá para que você consiga ordenar a sua vida, que você possa cada vez mais ter domínio não sobre os outros, mas sobre você mesmo. Nós precisamos nos dominar. Então a igreja chama todos a viverem essa castidade. Como o padre falava, não é só as mulheres que são chamadas, mas vocês homens também são. Ser homem é ser casto. Não precisa ficar pautando a sua vida. Mas meu pai foi macho. Não. Ser homem é ter a dignidade de ser filho de Deus. E isso sim vai fazer, não é? A gente tem que compreender que existem algumas pessoas que são chamadas a oferecer a sua intimidade a Deus. E aí essas pessoas sim, elas vão buscar uma vida celibatária, elas vão buscar uma vida de abstinência. Mas os homens casados que são chamados, homens e mulheres, a ter uma intimidade com seu cônjuge, com seu parceiro, eles são chamados também a viver uma castidade, mas não numa abstinência, mas numa continência. O casal, meu irmão, ele vai ser pleno no seu matrimônio, não quando ele experimenta tudo aquilo que o mundo propõe, mas quando ele vai viver a finalidade do seu matrimônio, quando ele vai viver a plenitude do seu matrimônio, que se dá em dois momentos, quando você é fiel e quando você é fecundo. A fidelidade não é só trair em corpo, mas a fidelidade também sim no pensamento. Não só trair a sua mulher, mas quando você trai, você não está só traindo ele, você está traindo a si próprio, a sua constituição de filho de Deus, está traindo também o pensamento e o amor que Deus tem por você. Nós temos que viver sim um regime de castidade e aí isso vai ser determinado, não é? Por qual estado de vida você deseja, por qual estado de vida você foi chamado. Então, o celibato deve ser vivido sim, a continência também. E alguém pode dizer assim, mas eu ainda não sei o que eu sou, não sei se eu vou ser padre, se vou caminhar numa ordem religiosa, se eu vou para um matrimônio. Então você deve viver hoje a sua continência. Você deve viver, você deve se manter, né? Tantas pessoas buscam também o celibato consagrado. E nós temos que fazer isso. E a pessoa que é viúva, como é que vai viver? Vai viver a abstinência? Vai viver a continência? Você deve viver a abstinência até sim você encontrar alguém que Deus está querendo colocar para a sua vida. Depois disso, volta a viver com essa pessoa a continência. Os solteiros têm que viver essa abstinência, porque isso vai fazer com que você seja inteiro para Deus. Nós devemos buscar o pudor. Por que tantas pessoas caem na traição, caem na luxúria? Porque não vivem mais o pudor. O pudor na maneira de vestir. Nós temos que ter a dignidade de filhos de Deus. Como é que nós estamos nos vestindo? Nós temos que ser humildes para conseguirmos sermos castos. Muitas pessoas se acham tão seguras de si, se acham que nunca vão cair. E podem cair, os padres podem cair, mas
quando nós recorremos à humildade, quando pedimos a Deus a graça que Ele seja o nosso sustento, aí sim, essa força de Deus, essa virtude vai encontrar em nosso coração formas de agir. E a mortificação, nós precisamos mortificar os nossos sentidos, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas, César, existem algumas formas que vai ofender a castidade, como a própria luxúria, não é? Que é a busca desordenada pelo prazer, a masturbação, quando você estimula seus próprios órgãos, isso também vai ser. A fornicação, que é buscar em outros relacionamentos, não é? A pornografia, revistas, filmes, tudo isso nós temos que ver, não é? A prostituição, não se venda, meu irmão. Não venda seu corpo para deixar de ganhar o reino dos céus. Vamos viver uma vida de castidade. Então, vocês que estão nos ouvindo, os padres, eles encontraram a ligação entre a luxúria e a gula. Um vício leva ao outro. Assim, é impossível separarmos a luxúria da gula, ou a luxúria de algum tipo de jejum ou de abstinência. É necessário substituir os pensamentos obsessivos pela oração contínua. Então, Mara, qual a outra virtude assim que vai contrapor esse vício da luxúria? A pureza. E você pode até estar se perguntando, mas será que ainda existe alguém puro? Muitos são puros. E até as pessoas que já viveram na lama, eles são chamados em Deus a constituir-se puros. Maria Madalena foi uma mulher que teve vários homens, possuída por vários demônios. Mas a partir do momento que ela teve o encontro com o Senhor, com seu Salvador, e o Senhor disse, não volta mais a pecar. Aquela mulher foi pura, porque os pensamentos dela estavam sempre ligados a Deus. As atitudes delas estavam ligadas a Deus. E isso faz a pureza acontecer. A igreja, meu irmão, não condena o sexo. Você tem que entender isso. A igreja não está contra o ato sexual. Mas a igreja quer te ordenar para quê? Para que você viva esse sexo dentro da conformidade de Deus, que você possa vivenciar essa sexualidade dentro da liberdade que Deus te dá. E Deus dá um campo para você viver isso, não é? A luxúria, ela tem um grande parceiro, ela tem uma grande parceira, que é a fantasia. O que te faz mais buscar atos de luxúria são as fantasias. A fantasia, ah, se meu homem, ah, se minha mulher, ah, se meu padre, ah, se meu professor. Para de viver os pensamentos de ilusão, de fantasia, e busca viver os pensamentos reais. Deus te ama e Deus te constituiu para ser puro. A pureza é uma das grandes graças e virtudes da Virgem Maria, que chamou a atenção de Deus, a pureza de Nossa Senhora, não é? E nós temos que ver que justamente a pureza, que é contrária a esse efeito da luxúria, vai dizer justamente o quê? Quando nós temos o pensamento em Deus, nós conseguimos ter concentração. Quando você está sendo chamado a uma paixão desordenada, você não tem, consequentemente, você não ordena seus pensamentos. Você não consegue ter metas, você não consegue ter objetivo, porque você está sempre sendo aspirado àquele teu desejo, não é? A questão da luxúria, né, algo contrário à pureza, vai dar na pessoa um sentimento de egoísmo. Por quê? Porque ela só quer os seus próprios prazeres, os seus próprios pensamentos, suas próprias vitórias. É uma doença sexual também, mas nós devemos buscar, como o padre colocava, terapias. E a terapia de afastar aquilo que te leva ao pecado é algo muito forte, que você deve cada vez mais vivenciar. Imagina o teu corpo como templo de Deus. Imagina que nós temos que lutar contra os nossos pensamentos maus. E nada melhor do que a pureza do coração de buscar as Sagradas Escrituras. Paute na sua vida no que Deus te fala, naquilo que Deus te coloca. O trabalho físico, o exercício físico vai muito estimular também. Nós temos que ter disciplina na forma de agir, na forma de levantar, de acordar, de todos os nossos atos. A pureza nos leva ao céu. E isso foi a pureza da Virgem Maria, que deve ser nossa meta, hoje e sempre. Então, vocês que estão nos ouvindo, reze, clame a Deus, peça para que Ele mostre a você como você viver a sua castidade. Todos que são solteiros são convidados a viver a continência.
Busque fugas, busque formas de não aproximação e peça a Deus a graça de controlar os seus sentidos. Aquele que não consegue se controlar não é capaz de controlar ninguém. Aquele que não conduz e coordena seu próprio corpo não é capaz de coordenar o corpo nem a vida de ninguém. Então, Padre José Nazareno, coloco agora para que o senhor faça suas considerações finais e que possa nos abençoar. Muito bem. Diante de tanta riqueza que nós aqui partilhamos, conversamos, nós nos colocamos na presença de Deus. Eu sempre gosto de lembrar aquele texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é nesse sentido que nós precisamos viver, enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Que nós não nos deixemos levar por essa enxurrada de erotismo que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo muito forte de erotismo. O mundo hoje é muito erotizante. O Brasil é um país muito erotizante. Então, que nós, consagrados, cristãos, nós, sacerdotes, religiosos, todos nós, batizados, possamos dar, assim, a graça de vivermos na presença de Deus. Que possamos agora receber a bênção final. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E um aviso importante para vocês. O nosso programa Consagra-te TV, a partir de amanhã, será exibido todas as quartas-feiras, às 12h30, com reprise às 21h30. Então que vocês possam divulgar isso para todos. O Consagra-te TV agora muda o dia da semana. Saímos da terça, passamos para a quarta-feira.